Bom, pessoal, nesta aula nós vamos dar um outro exemplo de como calcular o módulo do produto vetorial entre dois vetores utilizando o plano espacial, ou seja, trabalhando em 3 dimensões. Então, para isso, nós vamos criar aqui um ponto A, de coordenadas 1, 2 e 3, um ponto B, vamos passar um vetor por esse ponto A, então aqui um vetor ponto A, está aqui. Vamos criar um ponto B de coordenadas 2, 1 e 3. Vamos passar por esse ponto B um vetor pelo ponto B. E vamos pedir para que o GeoGebra crie para a gente aqui o produto vetorial entre esses dois vetores, que é um vetor. Então, o produto vetorial V. Pronto, ele criou para nós aqui um vetor V com as características 3, 3 e menos 3. 3x, 3y, menos 3z. Bom, é importante a gente salientar que esse vetor W criado, que é o resultado do produto vetorial entre dois vetores, ele é sempre perpendicular ao plano criado pelos dois vetores que nós temos aqui. Agora, quanto vale o comprimento desse vetor, ou seja, o módulo do produto vetorial entre os vetores U e V? Bom, eu posso pedir para o GeoGebra fazer isso para a gente, medindo o comprimento, utilizando como objeto o vetor W. Então, ele forneceu para nós que o módulo, então isso é importante, e que a gente acabou de calcular aqui, nós acabamos de calcular o módulo do produto vetorial entre os vetores U e V. Né? O vetor que ele chamou de vetor W, né? Que vale 5,2 unidades. Tá aí. Bom, como é possível calcular o módulo disso utilizando o conceito de vetores, então? Então é isso que nós vamos verificar agora, ok? Vamos lá, vamos limpar isso aqui então. Então nós temos as seguintes características. Vamos ampliar o nosso espaço de trabalho aqui e reduzir um pouquinho a plotagem aqui do GeoGebra, tá? Beleza, aí tá bom. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui um vetor U, um vetor V e o vetor W, né? Eu tenho os 3 vetores. Vamos supor que eu tenho apenas vetores, não tenho mais os pontos, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esses 3 vetores no determinante, que é o produto vetorial entre U e V, né? É o produto vetorial entre U e V, é o módulo deles, né? Módulo não, é só o produto vetorial, né? Vou apagar isso aqui. É só o produto vetorial entre eles, né? Vou pegar aqui, isso. É U vezes V. Vamos lá. Vamos jogar aqui no determinante, então, o I, o J, ampliar um pouquinho mais esse espaço aqui, né? O I, o J e o K, que são vetores, né? E vamos pegar aqui as coordenadas do vetor, claro. O vetor U, 1, 2 e 3. O vetor V, 2, 1 e 3. E vamos calcular esse determinante aqui. Vamos lá, vamos pegar uma outra cor aqui. Tá, e se eu pegar essa linha, eu tenho 6i. Vou colocar aqui no cantinho, eu tenho 6i, né? Aqui eu tenho 6j mais 6j, mais 6j. Aqui eu tenho mais k. Então aqui mais k. Diagonal secundária eu tenho menos 4k, menos 4k. Aqui eu tenho 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes i, menos 3i, menos 3i. E por fim eu tenho j vezes 1 dá j, vezes 3, menos 3j. Menos 3j. Isso. Vamos otimizar isso aqui. Então,
partindo do i, eu tenho 6i menos 3i, então eu tenho 3i. 3i. Mais 6j com menos 3j, eu tenho mais 3j. Mais 3j. E menos k mais k menos 4k, eu tenho menos 3k. Menos 3k. Isso a gente pode verificar aqui no vetor w, né? Lembrando que tudo isso é o vetor w. Esse vetor w é exatamente o produto vetorial entre os vetores u e v. Se a gente quiser, a gente pode até colocar aqui em cima. Tem professor que usa, tem professor que não usa aqui, colocando os vetores. Então, quer dizer, eu quero calcular o módulo disso, né? Então, o módulo desse vetor w é simplesmente a raiz quadrada. Opa, tá horrível isso aqui. O módulo disso é a raiz quadrada. Melhorou um pouquinho, né? É a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais esse 3 aqui ao quadrado mais esse menos 3 aqui ao quadrado. Menos 3 ao quadrado. Isso vai dar, então, raiz quadrada de 9 mais 9 é 3 vezes 9, 27. Raiz quadrada de 27 dá aproximadamente 5,2. Então, tá aí. Esta é uma maneira de calcularmos, então, o módulo do produto vetorial entre dois vetores, usando apenas vetores, né? E o determinante. Ok? Lembrando que se tivéssemos aqui um paralelogramo, esse 5,2 seria, então, a área do paralelogramo. Tá bem? Como nós vimos nas aulas anteriores, plotadas em duas dimensões, né? Esse 5,2 seria o valor da área do paralelogramo. E, na verdade, aqui é uma medida desse vetor que foi criado, né? Lembrando que esse vetor aqui, ó, que está plotado aqui no GeoGebra aqui embaixo, esse aqui é o vetor W. Né? Ele é exatamente o vetor W, que é o resultado do produto vetorial entre os vetores U e V. Em duas dimensões, se tivéssemos aqui em duas dimensões, esse 5,2 seria a área de um paralelogramo. Tá bem? É isso então.